Oiê! Deixa eu melhorar essa luz aqui. Forte. Oi, Emily, minha primeira seguidora que entrou. Um brinde. Palmas, quer dizer. Ai, ai. Gente, quem for chegando aí, já aproveita e encaminha. O link da live, tem como copiar o link, tem como encaminhar pelo aviãozinho para vocês participarem da live, tá bom? Deixa eu só fazendo a minha parte aqui, eu também tô encaminhando. Ganhou meu coração, amiga. Ai, ai. Peraí, que eu estou encaminhando. Sejam bem-vindos, queridos, que forem entrando aí na live. Esperar só um pouquinho aí a gente já começa. Deixa eu tirar esse óculos, gente, porque a luz reflete tudo. Hoje nosso tema tá muito legal. Vocês repararam que toda live eu falo isso, né? Mas é que realmente... Oi, Karina! É que realmente pra mim todos os temas são muito legais e todos os convidados são muito especiais. Ai, ai. Mas é isso aí, gente. Quem for entrando, encaminha pro coleguinha pra vir assistir a live com a gente, tá bom? Manda aí no aviãozinho, que daí eu já já vou chamar a nossa super convidada. Para quem for chegando, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ver aqui. Oi, Lê! Vem embora a saudade. Lê, o povo não me deixa passar nessa estrada, pelo amor de Deus. O que a gente faz? Também quero ir embora. Eu tenho que trabalhar. Ai. Ei. Já vou te adicionar. Vamos ver se o convite deu certo. Já convidei, Paula. Será que foi? Oi, gente, sejam bem-vindos. Acho que agora você tem que aceitar. O convite já foi, tá? Oi, Camila, que saudade. Como é que vocês estão? Até minha convidada entrar aí, comentem aí como é que foi o dia de vocês. Vamos interagir, pra eu não ficar aqui parada. Será que não deu certo? Aí, deixa eu só aceitar aqui pelo. Tá. Oi? Aê! Oiê! Oi! Deixa eu aumentar aqui pra te ouvir melhor. Deixa eu colocar um filtro aqui bem legal aqui. Salva a gente essas horas. Cadê? Saiu? Acho que ela vai ter que mandar o convite de novo, né?
Acho que Agora agora foi. deu. Aê! Seja bem-vinda, Paula! Obrigada. Eu Ai, que gente, agradeço. antes de começar, eu quero que você se apresente um pouquinho, porque a Paula também eu conheci faz pouco tempo, com o nosso projeto aí, quem ainda não viu, tá no meu perfil, tem um vídeo super lindo que a gente gravou com várias vozes, né, do pessoal de Mato Grosso. Então se apresenta aí pra galera. Bom, primeiramente eu quero agradecer também, né, Evelyn, por ter convidado, por ter me dado essa honra de estar aqui com você para a gente estar falando sobre esse tema tão maravilhoso que a gente aprende todo dia, né, sobre isso. Eu sou aqui de Juara, né, congrego aqui na AD Madureira, aqui no campo de Juara, junto com o pastor Eudes, moro com os meus pais, né, e estamos aí sempre na obra do Senhor, cantando, tocando, falando do amor dele por onde a gente passar, né? Amém. A Karina tá interagindo, amo Juara. Acredita que eu já fui em Juara uma vez? Sério, Mas eu ainda vou voltar. vamos mudar isso. Tá bom. Chamar você para vir aqui ministrar para nós, para as meninas aqui. Opa! Bom, gente, então o tema de hoje é o tema Entenda o seu propósito. E nós falar sobre uma pessoa que é bem conhecida na hora que a gente fala sobre a Bíblia. Muita gente tem ela como um exemplo, e é ótimo quando a gente lê histórias que nos inspiram e nos, né, motivam a ser pessoas muito dedicadas naquilo que faz, que é o livro de Esther. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Mas antes de realmente Esther ser uma rainha, tem atrás, né, desse propósito que aonde ela chegou, tem toda uma história. E eu gostaria que você falasse um resumo bem básico, assim, da história de Esther, né? Como é que foi para ela ter chegado até no palácio, ter se tornado a rainha Esther. E aí a gente continua, né, depois falando sobre a questão do propósito dela, porque Deus colocou ela naquele lugar. Então, primeiramente, né, Esther, ela era órfã, né? Alguém praticamente improvável aos olhos humanos para ter conseguido tudo que ela conseguiu, né? Ter alcançado o status que ela teve. Talvez para os olhos humanos ela nunca teria sido escolhida para ser a rainha, né? Ela foi criada pelo seu tio, primo, né? Primo, se eu não me engano. Foi, né? Foi por seu primo. E uma coisa que eu acho muito interessante na história de Esther, que é uma coisa que eu queria comentar aqui mais para frente também, é sobre a questão de paternidade e também a questão de fidelidade e compromisso. Porque a Esther em nenhum momento hesitou em escutar o seu pai, né? O pai que criou ela, que ensinou ela tudo, e em nenhum momento ela abriu mão de tudo que ele falou para ela fazer, né? Ele falou assim: ó, você vai, entra lá, mas não fala da sua origem, fica quietinha no seu lugar. Então, isso já mostra que ela já entendia qual era a sua identidade, ela já entendia quem ela era também, graças à importância de uma paternidade por trás de tudo isso. É uma coisa que, né, não vem ao caso aqui, mas é algo que eu queria dizer também para quem está nos escutando, Evelyn, sobre a importância da paternidade. Porque eu tenho certeza que se ela não tivesse uma base bem estruturada na família dela, na casa dela, ela não teria chegado onde ela chegou, entendeu? Concordo plenamente. Mesmo ela sendo órfã, ela teve uma estrutura maravilhosa que preparou ela para o momento em que foi importante, né? O maior momento da vida dela, né? Que foi ter se candidatado à rainha. Isso é verdade. E eu acho muito interessante quando a gente fala sobre Mardoqueu, né, que ele era um homem de muita estratégia. Porque talvez se ela Verdade. já chegasse lá falando, sou Radassa, meu povo é um Uhum. povo que veio para cá, para esse lugar, como cativo. Porque quando a gente olha a história de Esther,
eles já estavam num outro reinado, né? Já não era mais os que tinham tirado eles como escravos, né, para o cativeiro, mas não deixava de toda aquela história atrás deles terem passado por esse momento assim de mudança de lugar obrigado, né? O povo saiu da Aham. sua terra e levado cativo. Então, talvez se ela tivesse chegado lá falando, eu sou Radassa, eu vim lá dos meus, né, antepassados, eu sou dos cativos, talvez às vezes ela nem tivesse chance de realmente entrar Verdade. na seleção ali para conseguir chegar. Então, ele era um homem extremamente sábio, muito. Eu digo assim, a sabedoria de Mardoqueu, inclusive, era uma coisa que vinha diretamente de Deus. De E ele Deus. soube muito bem como conduzir ela ali e explicar, né? Isso nos leva a entender, você falou a importância de uma paternidade e também a importância, eu sei que tem bastante pessoas que estão me ouvindo aqui agora que são jovens, da gente ouvir quem realmente quer o nosso bem. Porque ela poderia muito bem não ter ligado para ele, tipo, agora eu já tô aqui no palácio, esse povo que aí, Exatamente. né, se vire, mas ela era uma menina extremamente cheia do temor. Então ela conseguiu alcançar, né, a liberdade ali para o povo dela, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas por conta da obediência também, né? Então eram as duas coisas. Ela tinha uma orientação muito boa de um pai que cuidou dela e que era extremamente estrategista, mas que ela também teve ali ouvidos para ouvir o que ele tinha para ensinar a ela. Então são Exatamente. dois fatores que a história, quem sabe, o resultado foi um sucesso, né? Se não tivesse Exatamente. isso, talvez não seria diferente a finalização, né? Sim. E quando a gente lê a história, a gente encontra um personagem chamado Amã. Comenta sobre este ser humaninho aí, Paula. Olha, eu falar pra você, essa história pra mim parece uma história de filme, viu? Porque assim, não tem, não tem como algum filme que foi produzido não ter se inspirado nessa história. Muito bom. Meu Deus do céu, foi muito louco. Tem o versículo em que o rei fala assim: agora vai e manda matar aquele que pediu, que bolou tudo para matar os judeus. Meu Deus, que reviravolta. Então, Amã, ele era um cara muito soberbo, né? Que a gente pode perceber, ele se aproveitava do poder dele, né, na realidade, e queria mesmo que todos ali se curvassem perante a autoridade dele, né? E foi o que aconteceu, que houve todo esse rebuliço aí na história de Esther também, né? Que fez ela se destacar ainda mais. E foi onde Mardoqueu não se curvou, né, perante ele. Aí é onde a ira dele foi provocada no extremo, né? Onde ele se mostrou quem realmente ele era. Né? Então, eu acredito que nos dias de hoje, Amã simboliza muito no sentido de inveja, pessoas que tentam tirar a nossa paz, destruir os nossos propósitos, tenta tirar da gente a essência que a gente tem, se curvar perante as necessidades que nos acontecem e entregar os pontos, né? Então, eu vejo essa representatividade de Amã nos dias de hoje nesse sentido, né? Que foi o que ele tentou fazer ali com Mardoqueu e o povo judeu naquela época. Né? Sim. E aí a história conta que ele, né, com toda essa sua altivez, soberba, pelo fato do, né, Mardoqueu não ter se curvado, ele então começa a traçar um plano para Isso, enforcar Mardoqueu. Ele tenta uma exatamente. vingança ali porque ele se sentiu extremamente afrontado por Uhum, não ter conseguido de Mardoqueu essa certa reverência, né? E que a gente vê que sim, Mardoqueu ali era firme e falava, não, eu só me curvo perante Deus e não tem homem que vai me fazer mudar isso. sim, E aí ele arma esse plano todo aí de atacar o povo judeu, porque ele descobre, ele sabe quem é Mardoqueu, da onde que vinha, né, a descendência, a linhagem que ele vinha. E aí ele bola esse plano para poder matar o povo judeu. E ele é muito sagaz também, porque ele põe o rei para assinar um decreto que quando selava não verdade. tinha o que fazer, né? Uhum, Ele põe o rei lá, decretou lá com o anel, então ele sabia que de um jeito ou do outro ele ia conseguir cumprir o que ele queria, o plano dele.
E aí que entra, gente, no foco principal do tema que, né, escolhi para a gente falar sobre hoje. Que quando Mardoqueu descobre, né, todo esse plano que eles têm para atacar o povo judeu, ele manda avisar a Esther, a rainha que já tinha lá passado por toda a seleção, né, foi lá com várias mulheres, mas ela foi a escolhida. A Bíblia conta que o rei se agradou muito dela logo de primeira, então ela se tornou a rainha. E aí, quando Mardoqueu descobre todo esse plano mirabolante aí para acabar com os judeus, ele manda avisar a rainha, né? Avisa a rainha ali, porque ela vai ter que fazer alguma coisa, ela vai ter que entrar na presença do rei e poder nos salvar, porque a salvação vai ter que ser vinda dela ali para ajudar a gente. O que não podia acontecer? As pessoas só podiam entrar na presença do rei naquela época se fossem convidadas. Se ela fizesse isso de entrar lá sem ser convidada pelo rei, ela podia até mesmo sofrer pena de morte. Ela poderia morrer. A menos que o rei olhasse para a pessoa que está entrando sem autorização e né, lhe mostrasse o cetro ali e falasse, tudo bem, pode vir aqui falar comigo, porque senão ela iria morrer. Então, quando o Mardoqueu fala, que daí acho que foi o versículo assim, principal que eu trouxe para o tema de hoje, está lá escrito em Esther 4, no 14. Que ele fala bem assim, ó. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E aí, o que que a gente entende com essa palavra? Que às vezes a gente lendo a Bíblia, tem toda uma linguagem meio formal, né? Até difícil para a gente interpretar. Mas, basicamente, Mardoqueu manda avisar a Esther, falar bem assim, olha, foi Deus que colocou você aí para quando chegasse esse momento, você libertasse a gente, dar seu jeito. E o que eu acho muito interessante, que inclusive pega muito no meu pé isso, é quando ele fala bem assim, porque se você se calar, você tem até a opção de ficar quieta. Você pode. Sim. Mas Deus vai mandar o livramento de outra forma. Deus Nossa. vai nos livrar. Só que pode ser por você. E aí que entra o tema, né, Paula? Qual que era o propósito de Esther? Ela não foi escolhida à toa. Ela estava ali porque Deus tinha mesmo reservado esse momento para ela conseguir libertar aquele povo. Sim. Quiser comentar mais uma coisa aí? O caminhar da história. Sim, Evelyn, uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, a gente, com todas as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, na nossa vida, é Deus preparando a gente para a hora certa, o momento certo, para a gente cumprir o propósito da gente, né? Então, Deus já sabia quem era Esther desde sua origem. Então, ele sabia que no momento como esse, que ela passou com Mardoqueu, com a fala de Mardoqueu, falando assim, Esther, por favor, arruma um jeito e socorre a gente precisa de você, né? Então, assim, porque ela já sabia da identidade dela, ele sabia que ela sabia quem era ela, né, na realidade. Então, o que a gente precisa de entender é que Deus tem um propósito para nossa vida, ele tem um projeto para nossa vida em que a gente tem como que eu posso dizer, que a gente deve sim cumprir esse propósito, que é uma coisa que ele colocou em nós, que ele enraizou em nós, em nosso coração, né? Não é algo à toa. Ele sabe da nossa capacidade. Deus sabia da capacidade de Esther. Então, ele sabe da minha capacidade, ele sabe da sua capacidade, ele sabe da capacidade de cada um de nós que estamos aqui na live, né? Então, assim, a gente sempre tem que entender que Deus prepara a gente para sempre está nos preparando para alguma coisa na nossa vida, né? Então nesse sentido que eu queria acrescentar, né, com a sua fala. Sim. E aí, gente, acho muito interessante que ela aceita o desafio. E muitas das vezes acontece com a gente o quê? A gente sabe o nosso propósito, as pessoas que nos orientam, seja nossos pais, pastores, mostram pra gente, olha, Deus te escolheu para isso, Deus te colocou em tal lugar para isso. E a gente olha para eles e fala, beleza, amém, Deus abençoe e segue outro rumo. Parece o profeta Jonas, que eu vejo que a gente critica muito Jonas, mas a gente faz igual. Né? E aí eu fico olhando o exemplo que ela dá aqui pra gente. Porque, gente, a gente fala assim, mas entrar na presença do rei. Mas não, ela poderia morrer.
né? Ela poderia morrer se ela não fosse ali aceita por ele. E mesmo assim, ela decide aceitar o propósito dela. Decide falar, beleza, então. Vamos orar. Eu acho muito legal porque ela coloca Hum, não só ela para orar, ela põe todo o todo. povo em prol daquele propósito. Então, às vezes, gente, um propósito que você acha também que é só seu, na verdade, tem muito mais gente envolvida, né? E ela entra, né? Ela consegue, fala com o rei, O, não mata ela, tá? Vamos. Como é que é falar a história de filme aí, Paula? Evelyn, eu quero acrescentar nessa tua fala. Eu não sei se você já ouviu falar desse livro. É um livro que Uma eu. vida com propósito. Já ouvi falar Esse, muito, mas eu não cheguei a ler ele. esse livro é perfeito para entender o propósito. E algo que ele diz aqui no primeiro dia, são 40 dias de acompanhamento, que é o que você está Uhum. falando aí agora. Ele fala assim: você não é o foco. O foco não é eu e nem você, o foco é Deus. A gente foi criado para isso, para fazer a boa vontade dele. O foco ali não era Esther, o foco era o povo, os judeus, entendeu? Tudo que ia acontecer com eles. Então, ela estava ali só como uma ferramenta para Deus usar e fazer todo um movimento no povo judeu, né? Exatamente. E aí, gente, ela consegue, entra lá, né, com o rei, faz lá, né, marca todos aqueles jantares, eu até dou risada que eu falo assim, que ela marca um jantar para marcar outro jantar. Eu acho Verdade, engraçado isso, mas era estratégico. Talvez na primeira, se ela falasse ali, não ia ser muito legal, né? verdade. Ela, E aí ela ela foi, consegue reverter a situação. ela foi demais, Como é ela que foi é? muito, ela foi demais. Ela foi assim, igual Muito. Né, igual o pai dela, de ter feito ela entrar ali e falar assim, ó, não fala nada. Foi bem estrategista, meu Deus, foi Sim, incrível, é incrível. incrível. A gente aprende demais. Bom, Sim. quando ela consegue, gente, mostrar então quem era a pessoa que estava perseguindo os judeus, né? Que ela, para esses banquetes que ela chamou, não foi só o rei, então ela chama Amã, que ela descobre ali a raiz do problema, né? Ele fica ali se achando que falou assim: a rainha me chamou de novo, meu banquete mais uma vez garantido, né? E aí é quando ela revela toda aquela situação, né? E eu acho muito interessante que tem um versículo, quando a gente vai ler ele, tá lá no capítulo 8, versículo 6, que ela fala bem assim: porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? E eu uso muito, assim, eu tento colocar isso na minha cabeça. Porque se a gente for trazer e aplicar para as nossas vidas, como que eu vou seguir dizendo que eu sou cristã, tô indo rumo ao céu e eu não faço nada para mudar a minha geração? Como que eu não cumpro o meu propósito? Entra de novo naquilo que a gente comentou, não é sobre mim, é sobre outras pessoas. Porque eu fico olhando assim, tem gente que fala: bom, eu aceitei Jesus, beleza. Se Deus só quisesse a sua alma, na hora que você aceitar Jesus, ele dava um jeito de te levar para o céu. Aham, Mas não, perfeito. né? Ele Aham. te faz permanecer vivinho ali, é porque ele tem um objetivo para você, que é agora você pegar esse amor que você sente e você passar para outras pessoas também. Mostrar a Deus, mostrar o caminho, a verdade e a vida, né? Então, esse versículo me chama muito a atenção. Como é que eu vou poder viver tranquila, vendo o mal do meu povo, vendo como a perdição da minha geração? Aí ela consegue reverter toda a situação. Eu indico, gente, para quem, né? Porque eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui que às vezes não tem o hábito de ler a Bíblia, mas ler esse livro, ele é tão pequenininho que vocês vão ler num pulo, ó, 10 capítulos, tranquilamente, vocês vão ver, como diz, eu gosto de ouvir muito a pastora Thalita, né? É uma história cinematográfica. A Não outra, tem a filme outra melhor, né? indicação. Aí, a situação. Ai, ai. Então eu fico observando ela comentar, né? Ela fala sobre isso. E realmente é uma história assim que não tem roteiro de Hollywood mesmo que, que supere, né? E no final a gente vê toda a estratégia que, e eu acho muito legal, porque como o rei não pode revogar, né, o que Sim, ele já tinha assinado,
Então, o que que ele faz? Ele dá autorização para o povo poder se defender. Eu acho muito interessante isso. Ele não revoga, mas ele fala, então tá, se defendam. Né? Porque até então eles não Exatamente. podiam, eles não iam só receber lá, né, a pancadaria, a morte e tudo mais, e vida que segue. Mas daí ela consegue fazer isso, né, através do pedido que ela pede, então, para o rei. Você que tem mais alguma coisa para falar aí? E nada melhor, o Evelyn, esse tema, esse versículo que você falou, a gente fala assim que a Bíblia, muita gente fala que a Bíblia é muito antiga, né? Mas, cara, a Bíblia é Não. tão atual, meu Deus do céu. Isso aqui já serve para o que nós temos vivido hoje em dia, né? A gente Sim. tem visto tantas pessoas entregar os seus valores, entregar os seus princípios, entregar toda a sua origem, de tudo, em prol de um desejo próprio ou em prol de algo que estão impondo no dia a dia. Não. Para você conseguir isso aqui, para você conseguir, vamos supor, talvez se formar aqui, você vai precisar de deixar de ser cristão. A gente ainda, graças a Deus, a gente não chegou nesse nível ainda, né? Mas se um dia acabar chegando, muitas pessoas vão se entregar, entendeu? Para conseguir um desejo, para conseguir sanar um desejo próprio. Então, a mesma coisa foi o que ela falou, pois como poderei ver o mal que sobreviverá ao meu povo e não fazer nada? Eu preciso fazer alguma coisa, esse povo é meu, né? Eu faço parte desse povo, eu sou dessa origem também. Então eu preciso de mudar essa situação. Eu sei em quem eu creio, né? Então eu preciso de ajudar o meu povo. Né? E mais uma vez entra a identidade. Eu sei de onde eu vim, eu sei qual é o meu propósito. Né? Isso mesmo. E aí, gente, quando a gente aplica isso para as nossas vidas, sobre a perdição, o próprio Jesus falava, né, que o mundo ele já estava, ia ter muitas aflições, já jaz no maligno. Então a gente olha para um lado e para o outro e vê isso. A gente vê cenário hoje em dia de guerra, a gente vê ideologias que não tem como concordar. Você vê pessoas que, às vezes, né, falam coisas absurdas, jovens se Sim, perdendo. São situações muito, muito complicadas. A gente é consciente que a nossa realidade hoje em dia, assim, tá cada vez pior. E eu até falo bem assim, a gente tem que começar a abrir nossa cabeça porque vai piorar. Que a sim, gente não quer, na verdade. A gente não quer, a infelizmente, gente quer o bem, né, das pessoas, mas a gente consegue ver porque é uma coisa, é profecia, né? É bíblica, então sim, tudo que às vezes que acontece a gente sabe que já estava escrito. Mas ainda tem jeito, ainda tem como a gente se mexer, a gente ainda pode, ainda tem esperança para salvar a nossa nação. sim, Ainda tem esperança para salvar o nosso povo. Eu falo bem assim, o céu não é para a gente ir sozinho. Você tem que levar uns dois, três, quatro enganchados no mínimo, sabe? A gente sabe da realidade, a gente sabe do que o que Deus reserva pra gente. Jesus disse que ele ia preparar um lugar, né? Então a gente tem que o quê? Fazer de tudo para não só ir nós. Tem um versículo que eu acho assim, bem interessante, que é quando lá acontece, eu vou até sair um pouquinho, mas vocês vão entender, que minha cabeça ela dá uma viajada. Quando os irmãos de José pega e vai lá com Benjamim já, que José arma todo aquele teatro do negócio de ouro, né, da taça de ouro, porque ele aham, queria ver, né, como é que os irmãos tinham mudado ou não. E aí, quando eles encontram a taça de ouro de Benjamim, um dos irmãos dele fala bem assim, que ficaria no lugar, que não deixaria Benjamim ficar como escravo, mas que ele ficaria no lugar. Eu não me lembro agora se é Rubem, se é Judá, é porque assim, era muito filho, né? aham, E aí ele fala uma frase que eu acho muito importante, que ele fala bem assim, como que eu vou voltar lá pro meu pai sem um menino, sem um mancebo? Eu não posso fazer isso. E aí eu fico observando esse versículo e penso assim, como que eu vou voltar para o céu sem levar a minha família? Porque a gente sabe de onde a gente veio. Nós viemos do céu. Nós somos cidadãos do céu que moramos na terra. E nós vamos voltar para lá um dia. Mas a gente não pode voltar sozinho. A gente não vai poder voltar para o pai sozinho. exatamente.
Mesmo que às vezes, né, são situações difíceis, às vezes eu até comentei na última live que era sobre intercessão, mas não podemos desistir, né? E eu acho muito interessante que no primeiro versículo que a gente leu lá no do capítulo 4:14, que Mardoqueu ele é bem sincero com ela, que ele fala bem assim, olha, se você não fizer nada, socorro vai vir de outra parte. Então Deus sempre vai ter alguém para ele levantar, mas que seja nós que aceitamos a viver esse propósito que ele tem. Ele não vai deixar de ser Deus, ele não vai deixar de fazer a obra dele, mas que sejamos nós os vasos, o instrumento que ele possa usar, né? Eu Sim, acho que isso é importante a gente, na verdade, não é uma carga, é um privilégio você ser alguém que Deus exatamente. conta. Exatamente. E outro exemplo também, olha, que eu amo, é Neemias. Olha o que Neemias fez, Sim, né? É outro também que fez total diferença para o seu povo. Todo mundo estava vendo exato. a destruição que estava lá e ninguém se levantou para mudar aquela situação. O que Neemias fez? Gente, vocês não estão vendo tudo isso aqui, não? Vamos se levantar, vamos reerguer esses muros, vamos voltar à ativa, não vamos se entregar, né? O interessante é que a gente sempre vê o gigante maior que a gente, mas a gente esquece que Deus é muito maior que o nosso gigante, né? E que a gente está com ele, que ele está com nós. E nesse livro aqui também, nesse livro da Thalita aqui, tem uma coisa muito interessante que ela fala muito algo assim: comece a ver as coisas na perspectiva de Deus, não na sua. Isso é muito forte. Quando a gente começa a ver, vamos supor, algo que a gente entende muito, Evelyn, hoje em dia, as pessoas elas confundem o inimigo com o próximo. E não é o próximo nosso inimigo. Quem é o inimigo é o próprio Satanás, que às vezes usa de uma pessoa para nos abater. Mas quando a gente entende, né, que eu não devo olhar na minha ótica, mas na ótica de Deus, eu sei que aquela pessoa também é amada por Deus, eu começo a querer mudar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa a entender que o céu também é para ela, não é só para mim. Aquela pessoa encontrar o propósito e que ela é muito mais do que aquilo que ela está sendo, né? Então Isso é muito forte. Pode falar. não pode continuar já. Ah, tá. Não, eu queria comentar, a gente falou, acho que foi na primeira live, sobre a gente tem um negócio de julgar quem que é santo e quem não é. A gente se fala quem vai para o céu e quem não vai. Esquece que a gente também é cheio de pecado. Eu até comento que é uma coisa que meu pai costuma falar. 1 litro de veneno é a mesma coisa de que 1 ml de veneno. Então, o Nossa, pecado, o pecadinho, o pecadão, continua sendo pecado, né? E aí entra nisso, a gente olha para as pessoas, a gente tem uma aversão contra o ser humano e não é isso que deveria estar acontecendo. É a gente olhar para aquela pessoa e falar, poxa, ela está sendo usada, está sendo um instrumento daquilo que Deus não quer, né? Está sendo usada pelo exatamente. inimigo, fazendo atitude que não pode, mas que Deus mandou o filho dele não só por mim, mas por ela também, né? Exatamente. O mesmo Exatamente. valor. Não tem esse negócio de que a gente vale mais para Deus porque a gente está todo dia dentro da igreja. Tá? É igual. Pode ser o pior criminoso, pode ser a pior pessoa na sua concepção. Mas Jesus veio na Terra para morrer por mim, por ele, exatamente igual. As mesmas Nossa, dores, o mesmo sofrimento. eu lembrei de algo aqui, Evelyn, você falando isso. Ontem na igreja, né? Ontem era culto de missões. A gente sempre tem o culto de missões aqui, é o segundo domingo do mês. Mas como a gente teve mulheres Uhum. curadas, né? Foi ontem. E teve uma hora que o pastor falou assim: quem aqui que está entre a gente que não é evangélico ainda? E tipo assim, ninguém levantou a mão, né? Tava lá, mas praticamente a gente mesmo fazendo um culto de comunhão, praticamente, né? E ele virou assim e falou assim: gente, a gente não tem um convidado aqui hoje. Aí ele falou assim: sabe de quem que é culpa de quem é o culpado disso? Eu e você. Se não tem nenhum convidado aqui, foi porque a gente não se dispôs de sair da nossa casa, do nosso individualismo e convidar uma pessoa que está lá perecendo, uma pessoa que precisa de ouvir uma palavra de consolo, né? Eu não abri mão da minha Netflix, do meu WhatsApp,
para convidar uma pessoa para estar ali no culto, se enchendo da palavra de Deus, igual a gente sempre está se renovando, né? Todo domingo após domingo, né? Eu achei isso muito Isso forte. é Falei, muito meu sério. Deus. Uhum. E aí entra de novo, como que eu posso ver a perdição da minha nação, do meu povo, e não fazer nada? Ai, ai. A gente tem que Mas deixar, a gente tem que pedir muita misericórdia para Deus, Evelyn. Eu falo assim, do nosso individualismo. A gente vive numa época em que a gente quer crescer, crescer, ter e ter, e esquece de servir, né? E esquece, às vezes, como que eu posso dizer, de estender a mão, né? E falar assim, como que você tá? Ô, Evelyn, você tá bem hoje? Eu tô percebendo que você não tá legal. Vamos sair? Vamos tomar um sorvete pra gente conversar? Entendeu? A gente deixa isso. Não, eu cheguei em casa do meu serviço, tô cansada. Ah, eu não vou deixar a Evelyn, vou. Outro dia eu converso com ela. E se ela quiser, ela vem conversar comigo também. Se ela não quiser, então a gente tá cheio disso. A gente precisa acordar para isso, né? isso é verdade. Isso é uma coisa que, inclusive, eu me cobro. É, não, não é só você, não. Ai, Eu também. ai, ai, mas enfim, nossa, Paula, esse tema é maravilhoso, assim, eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo sobre ele. Tem, se a gente for ficar aqui, ficar, né, tem muita coisa, a Bíblia ela é Sim, repleta de exemplo disso. Mas eu acho que deu pra gente, né, ir no foco da sim, mensagem. Pra quem tá assistindo a live aí, entenda o seu propósito. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer pra você, tá? sim. E não entenda as coisas que Ele te designar para fazer como uma carga difícil, mas sim como um privilégio, seja onde você estiver. Deus te colocou em algum lugar, Ele te colocou lá no seu serviço. Ele, mesmo jeito que ele fez com Esther, que levou ela até o palácio, então ele também te colocou num lugar para você fazer a diferença. Serviço, na faculdade, você ainda está na escola, né? Que às vezes tem gente mais nova aqui. Deus te colocou lá. Então, ele te põe no lugar onde você colocou, e ele te dá ali uma oportunidade de você trabalhar para ele naquele lugar, fazer algo por ele, né? Porque ele fazer por nós, gente, antes mesmo da gente nascer, senão ele não tinha nem mandado Né? Jesus, né? Já tava todo mundo bem perdido. Exato. Não é ele que precisa da gente, né? É a gente que precisa dele. É bem isso. Eu, Ai, ai. eu vou só acrescentar aqui com um versículo, Evelyn, Sim. ali que está em Mateus capítulo 16, versículo 25, que diz assim: Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, Jesus foi bem claro aqui. A partir do momento em que eu deixo os meus próprios interesses de lado, eu começo a viver o meu propósito, né? Então, o que a gente precisa é de deixar o meu próprio interesse para viver o propósito que ele tem para mim, o propósito que ele tem para você, né? E pegar aquela essência, aquela raiz. Uma coisa assim que eu acho interessante, Evelyn, quando alguém vem conversar comigo sobre essa questão de propósito, sobre essa questão de projeto de vida, para que eu nasci e tudo mais, até para mim mesmo. Eu falo assim, desde quando eu nasci, o que eu tenho no meu coração que até hoje, independente de tudo que eu passei, ainda não morreu? Um sonho que está dentro de mim, que mesmo em meio a tudo que eu passei, continua vivo. Esse é o meu propósito, entendeu? Então é isso eu coloco muito dentro de mim. Então é algo aí para a gente estar refletindo, né, Sim. acerca E desse existem tema. sonhos na nossa vida que são coisas que a gente quer. Comprar uma Sim, bolsa, fazer uma viagem. Mas tem coisa que não vem da gente. Vem direto de Deus. Eu falo, existem sonhos que eu sei que foi Deus que colocou esses sonhos em mim. uhum. Então agora eu tenho que estar pronta e disposta para poder cumprir. É o Sim, chamado, né? exatamente, Ai, exatamente. é isso, gente. Deixa eu ver quem tá aqui na live. A gente mandar um alôzinho.
Teve bastante gente que já entrou, já foi também, mas nossa, eu tô muito feliz que vocês estão participando, galera. Nossa, Eu menina, vi, não para de descer aqui. eu vi um pessoal de Tangará aí que mandou oi, o pessoal de Joara também. Eu quero mandar um abração pro E pessoal de Tangará. Faz tanto tempo que eu não vejo eles, tô com saudade. olha só, verdade. Tem mesmo galera aqui comentando. A Karina tá aqui, tem Felipe, acho que deve ser seu amigo. Eu não conheço esse. Isso, aham, meu É. amigo. Também comentou. Paula Tati. Acho que é Tati, não sei se eu falei É, certo, mas enfim. Tati, aham, é a missionária aí de Alice Tangará. também. Alice eu só conheço por Instagram também. Você não tem uns amigos que a gente só conhece por Instagram? Aham, verdade. É. Temos Deixa eu mesmo, ver ela quem tem mais. uma Tem uma galerinha bem galera aqui legal. que. A Emily tá aqui também ainda. A Aline Cunha, Hélio. É uma galerinha aqui, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. É sempre muito bom, tá? Saber que vocês estão interagindo com a gente. Denise Macedo, essa eu parente. Minha Essa mãe. é uma mulher. Ah, sua mãe, ah, que legal. É ótimo quando a família apoia. Eu amo. Ai, ai. Mas Ai, meu Deus enfim, do céu. Paula, muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe. A Diane também tá aí. Foi Ai, Lidiane. engraçado. A Maria Stephanie, minha aluna, como que eu conheci a Paula? A gente ia fazer um projeto para cantar. E eu peguei e chamei a Lia, porque eu conheço pouquíssima gente de Juara. Quando eu fui para Juara, passou eu estava chegando. Então, hoje, se eu for para Juara, é uma outra Juara, é outra Aham. dimensão a situação, né? E aí, como eu já conhecia ali, eu peguei e mandei mensagem pra ela. Aí passou um dia, ela falou pro Micaela, na verdade foi meu irmão que mandou. Ela falou que ela tava meio doente, ela falou assim, mas eu vou te indicar alguém. Aí indicou a Paula, a gente fez o projeto com a coisa mais linda. E aí, né, eu falei assim, olha, eu já vou fazer, emendar o projeto no outro também, pra ela poder participar aqui com comigo. Não, meu Deus do Mas céu. muitíssimo obrigada, viu? Os dois projetos foi um prazer, viu? Foi de Deus mesmo. Amém. Amém. Muitíssimo obrigada, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida. E foi maravilhoso a gente dedicar esse tempinho aqui para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Sim. Evelyn, mais uma vez, obrigada mesmo por essa oportunidade. Que Deus continue te dando esses projetos, essas estratégias que têm alcançado bastante vidas, né? E você Amém. está sendo uma Esther para sua geração. Oh, meu Deus. Continue assim. E conta comigo, viu? É, Vamos trazer pode você aqui para deixar. Joara. Ah, minha filha, agora que falou, não vai conseguir escapar mais. E vamos agendar você Ah, para cá, viu? tá bom. Um beijo, viu? Tchau, Um beijo. gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aí também. Deus abençoe vocês, viu? Tchau.